Bora lá, mais um estudo. Vamos falar do movimento que aconteceu aí da. Bom dia, Cleves. Bom dia, bom dia. O movimento aí da semana. Então, eu estava deixando o alerta aqui do seguinte, ó. Eu já estava marcado essa razão. Para quem não enxerga a razão ainda, isso aqui foi mega importante. Isso aqui, gente, ó. Essa pernada de baixo aqui do gap, ó. Ele abriu aqui e subiu, certo? Aí, deixa eu limpar. Eu marquei o fundo da razão do vermelhinho. É porque ele vem para cá, mas é esse fundo aqui e o topo dessa razão. Então tá escrito razão, razão. Vamos lá. Aí eu tava falando sobre esse Ariel aqui de baixo. Ele devolveu, ele não conseguiu vencer a fibra de baixa. Então, ele ainda se torna comprador. Tanto é que o 21 tinha que ter subido e rompido ele para quebrar a fibo. Da mesma coisa, da mesma forma aqui, ó. Ele vai, rompe essa fibo e confirma que vai subir. Ele é um Ariel de baixa. Ele é, né? Que a gente chama de Ariel de baixa, mas é o Takuri, né? O famoso Takuri, que é o nome verdadeiro dele. Aí ele simplesmente vai, tenta fazer esse rompimento lá no topo, só que ele falha. Ele falha no micro, na semana e traz para baixo novamente, deixando vermelho, deixando negativo, entrando para dentro da fibra de baixo. Isso aqui acontece em todo tempo, todo time. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Então, para ele acontecer essa falha aqui, ele falhou lá no micro. Veio falhando, veio falhando. Aí veio falhando o 10, o 15, o 30, vem jogando a semana toda, o diário. Aí agora a gente vai pro diário para dar uma olhadinha. Ó, quero chamar atenção na razão. Na razão que startou a alta aqui, ó. Ele, ele veio, testou a razão e fez a falha e subiu novamente. Eu vou botar no diário. Bora lá. Porque se ele ganha a razão, ele de repente nem testaria para cima, simplesmente cairia. Então é por isso que falei, mas por que que tem lugares que ele vem, faz a FIBO e dá continuidade do nada e não volta para testar? É porque ele ganhou um ponto importante. Vamos lá. Que a gente chama de razão, né? Gatilho que startou alta, gatilho que startou baixa. Beleza. Então no diário, a nossa razão está aqui, ó. Razão, razão. Vou esticar aqui, que é esse topo e esse fundo. Beleza. Aí no diário você já vê. Ah, ele rompeu a razão, devolveu a razão. Não, mas aqui é semanal, gente. Essa razão aqui é da semana, então você tem que olhar para a semana. Isso aqui só foi uma violinada, né? Daquela semana que teve aquela notícia lá do IOF, né? Beleza, isso aí é. Só que ele veio no melhor ponto, né? Aqui é uma fibra de alta. Ele veio no melhor ponto. Ele veio testar quem? Prática. Acho que testou, né? Deixa eu ver. Olha lá. Ele testou a razão. Não, a tentativa, né? A razão da alta é o 85. Aqui é o gatilho que startou a alta, no micro. Eu estou olhando diário, mas é um gatilho. Ele veio, testou, fechou. Essa compra foi Tem, linda. tem um gap aí também, né? Do Tem o 85 gap. pro. Aqui, ó. Essa aqui, O ó. gap Ele, seria outro gatilho também. sim. Aí ele vem. O gap ele tá aqui, né? O positivo ele tá aqui Isso, embaixo, mas ele veio ainda testar o último gatilho. isso. É. Ele Startou aí vai e esse fecha. movimento. É, startou a alta. É um ponto muito importante. Ele tanto é que no fechamento daquele dia ele testou, voltou, fechou acima, mostrou força. Aí o próximo dia vai, eleva tudo. Ó, aqui que ele faz. Ó, são coisas pequenas que tem que dar atenção. O 97 ganha a FIBO, ele ganha o fundo do gatilho. Ele entrou para dentro da região do quem startou a baixa. Aí o que que ele faz? O 98 vai e confirma. O que que o comprador faz? Paga o topo. Tá pago. O que que ele precisa? Dar continuidade. Ele vai e me deixa o 100 aqui, ó.
um gatilhozinho. Eu falei, opa, já é uma falha. Primeiro que não um rompimento já é falha. A gente estuda muito isso. Não rompeu, falhou. Não elevou, falhou. Ó, 93 com 94. Não elevou, já é uma falha. Aí ele vai e devolve, né? Ele devolve, só testa e cai. Isso aqui é a razão da baixa. É a razão da baixa. É, cara, é tudo a mesma coisa. Isso eu tô olhando no diário, né? Mas Ô, vamos lá. Gladys, Ah, tem um colega novo aí, que disse que não está entendendo ainda, porque ele é novo no grupo, sim, e sim. pediu só para explicar aí o que é razão. Aí você dá uma pincelada aí e recomenda a ele os vídeos lá do grupo, do Exato, cara. canal. Porque assim, pra gente andar pra trás sem retroagir é complicado, né? Porque a maioria da galera já entende. Seria bom realmente olhar os vídeos lá no YouTube, falando só sobre razão. A gente tem muita coisa só. Porque o nosso operacional é a razão. É a razão que Mas startou a alta. só dá uma pinceladinha para ele aí, só para ele Não, saber o vou que que é falar. razão nesse sentido. Vou Isso aqui é uma falar. razão, por que que é a razão? Eu vou falar. Esse aqui é uma O, razão, por quê? É só para ele entender assim, o básico. o mercado anda em ondas, né? Ele tem que elevar para fazer a próxima onda. Ele eleva, volta para testar e dá continuidade, né? Deixa eu até desenhar. Você vai ter mais entendimento quanto. Tem que estudar, não tem jeito. Ó, peraí. Vou fazer aqui assim, ó. O mercado anda em ondas, né? Ele testa 50%, faz rompimento, testa novamente. Aí até ele fazer a falha. Ele não eleva, ó. Ele não elevou aqui, ó. Ele fez a onda, ele ganhou aqui, ó. A razão desta alta é o 92. Ele é a razão da Dessa nova alta, porque fibra. houve elevação e rompimento. A gente chama Isso. a fibo vermelha, a gente A fala, nova fibra aí é a verde, né? No é, caso, fez uma nova fibra, então, a gente sempre diz que quando é positivo e negativo é sempre uma nova fibo. Ó, fibo de, aqui no caso, perdão, peraí, eu vou fazer aqui, ó. Fibo de alta, aqui é uma fibo de baixa, é um pullback. Aí ele faz elevação, ele elevou, não é vermelho com vermelho, então a fibo é aqui, ó. A fibo, opa. aí tem o Você gap sabe o no que que é meio, né? Porque fibo? é verde. O amigo aí fala, sabe o que que é fibo? É fibo? Não, mas vou entrar nesse detalhe não, porque já tá. Então a fibo de alta. Fibo de alta, em relação ao gap, tem que. É só para justificar que tem dois vermelhos juntos. Tem um verde aí no meio que Tem um verde no meio. justificou essa fibra aí dos dois cantos. Aí tem um no meio que é verde, por isso que Aí ele que é. para você enxergar isso aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui, peraí. Tá certo. Vou tirar essa figura aqui. Bom Para você dia. enxergar aqui no que existe uma fibra aqui no meio aqui, um gap, né, a gente chama de gap. Vou botar aqui no 120. Opa. Ainda não está desenhado, né? Porque o gap mais aqui, ó. O verde está aqui, mas tem um verdão gigante aqui, ó. Que é justamente o preço parou aqui, mas ele abriu lá em cima. Então aqui existe o gap. O gap que startou a alta e Verdão é ele. o time do Renato aí, né? Oi? É, É mesmo, Renato? não, não, eu não gosto de futebol, não. Não, não gosto, não. Não, não torço, não. Fico na Só minha. brinquei porque você é de São Paulo. Já sofro muito com outras coisas, vou sofrer com futebol, não dá. Aqui, ó. Existe o gap aqui, verdão aqui, ó. Porque o preço fechou aqui e abriu lá em cima. Abriu lá em cima. Aí ele veio trabalhando, vendendo, vendendo, vendendo. Entendeu? Então é isso, é o gap. Aí eu só estou dizendo em relação à FIBO, eu quero voltar para o diário. Voltar para o diário lá. Opa. Ô Jesus. Diário. Meu Deus do céu.
Então, fibra de alta, fibra de baixa, fibra de alta, fibra de baixa, fibra de alta, fibra de baixa, fibra de alta. Então, vermelho é baixa e verde é alta. Bora, beleza. Então, eu acredito que você não vai conseguir entender enquanto você não. Aí, ó, esse último movimento aqui, esse movimento vermelho de baixo aqui, a razão é o 93, que é o gatilho do movimento. É s- a razão é sempre o gatilho que startou alta ou startou baixa. Quando vem um contrário e vence ele, ele virou a razão. Então a razão desta baixa é o 93, a razão desta alta aqui, ó, claro que toda razão precisa de rompimento. Toda razão precisa de um rompimento. Então, esta alta que houve De um aqui, ó, verde para um vermelho e de um vermelho para um veio pro verde. verde. Isso, é um rompimento nesse sentido, para Essa razão. nomenclatura não existia antes, tudo era gatilho, mas depois que o Nando criou esse Razão, Uhum. a razão, eu te termo, percebi né? que ela é mais forte que o próprio gatilho, sabia? Embora ela seja um gatilho, porque Exato. é um Ela sempre é movimento, um gatilho, não importa. mas é um movimento de força contrária, né? Por isso Isso. eu acho ela mais top. Isso, é igual no caso aqui, ó. É relevante. Esse, esse 91 aqui é fibra de alta, ganhou 90, o 90, então ele virou a razão da alta, da alta. Então, para ele virar vendedor, ele tem que ganhar o fundo. Esse veio o 92, que é o pullback, não ganhou. Aí o 93 fica dentro da razão, o que que ele faz? Eleva. Eleva, entendeu? Então aí já é aí depois vem o movimento. Gente, isso aqui é tudo, cara. Existe um movimento, aí vem o 93. O 94 tem que elevar a onda. É da mesma forma que eu fiz aquele desenho. Ele tem que elevar a Romper. onda, No caso aí romper, é para romper. voltar. Eu falo elevar, né? Elevar a Não, não, onda, não, sim, romper. sim. É que tem gente mais cru do que eu aí. Aí Porra, ele vai, testa e eleva novamente. Ele rompe. Aí o que que ele faz aqui? Ele já faz uma falha. Se quando aproveitando esse desenho aí, e ver se o Sumi vai saber também de falar, o Renato. Renato, tem o ACF, e teria um que é tipo esse que está acontecendo aí, o 93, 94 e o 95, só que o 95 andou demais. O da musiquinha. Você sabe qual é esse da musiquinha? Ah, não sei não, meu. O Esse da negócio da musiquinha, né? musiquinha eu nunca aprendi, nunca nem sabia eu ouvia, mas não sabia o que que era, não. Eu também não sei, ele é parecido com o ACF, só que o ACF é melhor, porque o ACF é uma falha confirmada, né? Ah, eu sei o que que é assim. Eu sei, eu sei. Sabe, né? Isso aqui, quem Uhum. falou foi. É Posso tipo assim, falar? o 93, ó. Sou gatilho, Posso, fiz o back não rompi, né? posso falar, ô Gleison? Pode ficar à vontade. Isso aí quem aventou na época foi o Marconi. Ele falava o seguinte, ele falava assim, ó, tem um candle, né, um gatilho. Aí um outro tem que romper. Se ele não rompe, né, fecha dentro, e o próximo fecha vermelho, ó, aqui é verde, verde, certo? Só que aqui fechou dentro. Se você fizer assim, Ó, vai ficar assim, confuso. ó, assim. Pega a Esse é um setinha lá gatilho. dentro, cara. Pega o Candle. Mas aí o 93 e o 94, 95 não é já é o que tu tá querendo falar, não, Renan? Tá, tudo bem, vai, é isso mesmo. Por O isso que eu lembrei disso 90, aí agora, porque se for por isso. 93 e 94. Isso aqui é um gatilho, certo? O 93 é um gatilho. Isso aqui é um gatilho. Isso aqui é um Isso. Kendo que tinha que dar continuidade. Ele não deu Isso. continuidade, fazendo um contra igual esse aqui, né? Fazendo Isso. um contra igual esse aqui. Só que vamos supor que ele feche aqui, porque aqui ele já deu alvo, entendeu? Exato. Então a musiquinha era esse aqui. Esse daqui rompe. Rompe não. Mas, Esse daqui tem como alvo a fibra, essa fibra aqui, então, esse movimento. eu vou falar, porque assim, a galera que não conhece a musiquinha não vai entender nada. Então, Não, mas mas eles deixaram de fazer, viu? Eles viram que a assertividade não é boa. É por isso tá. que eles pararam, tá? Então é isso, tem um gatilho, o próximo tem que romper, não Tem que rompe, certo? elevar. Isso, Isso. isso, tem que levar. O outro fechando contra, né? Isso. É uma falha, mas esse daqui, o próximo você entra. Aí ele Essa tem que não ir. elevação é uma falha, mas é um ponto de. Opa, peraí. É um ponto de atenção. Não quer dizer que ele vai falhar de tudo, porque de vez em quando acontece. Ele tem que fazer isso. Quando o vermelho vem
testar esse fundo aqui, aí se ele falhar, ele vai fazer isso. Agora, quando ele rompe, ele ganhou, aí esse aqui virou a razão. Ele ganhou, ele até aqui, ó, ele é vendedor. Até aqui ele é vendedor. Se ele consegue romper, se ele faz esse teste, que eu falei, se ele faz esse teste aqui, positivo, o outro vai. Isso se ele parasse dentro da FIBO, dentro da FIBO. Agora, ele seria muito forte, seria forte se ele fizesse isso. Ele poderia ter vindo aqui, falhado, aí sim subir. Agora, quando ele já faz essa micro falha, eu sempre falo que é micro, né, gente? Não importa o time, mas ele, A isso aqui falha, já é porque uma falha. geralmente quando faz isso aqui, ó, é uma falha nos menores. Exato, É exato. isso aí. É isso aí, Então, constatado. aí se ele faz isso, a possibilidade é 90% dele de fazer isso aqui, de romper É o a nome desse razão. engolfou os dois, né? Engolfou, né? Isso. Ele mostrou fraqueza. Aí ele Tá vem vendo aonde muita com o força. pullback? Ele vem e testa a razão. Só que, preste atenção, gente, a gente não sabe o ponto. É isso que eu apanhava muito. Ele vem testar a razão, mas ele pode também testar o topo da razão. É, Então, aí no caso é os menores que vai dizer a gente, que aí tá no diário, né? O 120, o 10, né? exatamente. Então, ele pode fazer simplesmente o que foi feito. Ele. Opa, peraí. Peraí, rapidinho. Ele fez isso aqui, ó. Ele fechou aqui. Aqui tem um pavio assim, né? O pavio não é verde. Só que ele poderia ter feito o quê? Ido lá em cima. Aí o pavio. No caso aí no minuto rompeu pra dentro novamente, né? Sim. Aí depois o O minuto pavio ganhou. poderia ser até aqui, ó. É. Então, aí E aí você no vai caso segurar o no stop. minuto seria vários 500, né? Exato. Aí você vai virar vai segurar um stop de você falar, ah, rompeu, vou vender. Beleza. Quantos pontos? Deixa eu ver aqui rapidinho. Caiu quantos pontos? Ah, 3.000 pontos. Mas e aí, você ia segurar um stop de 2.000 pontos? É que no caso se fosse Imagina isso para aqui fazer num operação. minuto. Seria um stop de 200 pontos. Ou 300 pontos, não sei. É, Então no vamos dar caso, se fosse uma pré-análise pro dia seguinte aí, né? Fechando esse 95, aí a pessoa já ficaria esperta, né? Vai pro Meu cento e Gleito, vinte, depois pro tô 10, falando, né? o eu tô Gleito e o falando. Marcos. Ah, É isso aí, ó. É o que o Marcos iniciou a conversa foi isso. É esse padrãozinho aqui, certo? Isso aqui, para ficar bom, era bom que fechasse aqui, que aí no próximo é que você tem que entrar. Mas o alvo é aqui, só para você saber. Esse daqui exato. já deu o alvo e rompeu. Esse aqui era um risco, mas ele deu, ele pagou também, tá vendo? Porque você não entra no que falha, você entra no posterior. Aí Exato. o próprio Nando e É isso o aí. próprio Marconi largaram mão. Ele falou que a assertividade não é muito boa. Sim. Foi Uhum. isso aí que aconteceu. Então, aí quando o mercado abre aqui, ele está dando continuidade, porque ele abriu abaixo da Isso. razão. Só Era um que, novo gatilho já, né? Novo aí gatilho esse aí. aqui é dentro do dia, né? Beleza. É, Ó, você segurar 1.000 pontos, cara, você tem que. Ó, a gente sabe que é venda, só que a gente tem que esperar o pullback. momento A- certo, o né? teste, a falha para entrar na venda. Ah lá, ok? Se eu colocar aqui agora, essa linha branca aqui, 90, é o 90, né? Mas, ó, a razão agora, ó. A razão da alta aqui era o 90. A razão da alta. Agora, a razão da baixa, que ele houve um rompimento, então a razão do baixo é o 93. Então precisamos de teste para fazer o movimento. Foi dia 22, né? Vamos lá. Vamos lá no 10 minutos. 10 minutos. Foi aqui, ó. Ó, o dia abriu. Ah, acontece todo dia a mesma coisa, né? Ele fica lateral, desce, vai subir, aí ele vai, eleva. A maioria aqui já ganhou, já fez o dia na compra. 1.000 pontos, certo? Na retração, né? Na retração. E Mil às vezes tem pontos. umas retrações que você entra para não perder a oportunidade e às vezes ela te surpreende, né? Já dá até meta, né? Exato. Devido Mas ao tamanho do aí, range, né? O range aí era grande. exatamente. Aí lá no ponto da razão, que é a linha branca, ele vai e me deixa um gatilho, ó. Que ele fez aqui? Sem o 37, né? Vamos esconder o 37 aqui, ó.
Vamos esconder. O que que ele fez aqui? Ele fez simplesmente uma falha. E acima da razão ainda. Então, o que que precisamos? De continuidade, né? Porque, ó, se eu tenho a razão lá, o 35 ganha e o 36 confirma acima, só que ele confirmou negativo. Você liga o alerta, né? Aí, o que que a gente precisa? De continuidade. Aqui. Faz elevação, vai embora, não é isso? Então, ele não faz, ele simplesmente cai. Aí, eu preciso de quê? Quem que é o gatilho que startou a alta? Não é o 31? Aí ele vai, ganha o fundo. O que que ele faz aqui? Ele devolveu, né, a FIBO de alta, ele devolveu a FIBO de alta e esse aqui fez a confirmação. Mas eu consigo entrar aqui? Consigo. Aí eu tenho que ir lá por 1 minuto, entendeu? Aí o que que a gente, ó, aqui é o seguinte, ó, é o que eu falei lá da microfalha. Ele deixa um gatilho e continua fazendo rebaixamento. Ele rebaixou, se eu vender aqui, o que que ele tem que fazer? Ele não pode devolver o gatilho que startou abaixo. Aí eu venho marcando, ó, aí ele vai, rompe novamente, confirma que vai continuar caindo. Ele vai pagar quem? Já que ele falhou a alta aqui, ele vai pagar quem? O fundo da FIBO. Gente, é a mesma coisa sempre. Sempre. Agora aí ficou confirmador, né? Porque o próprio 10 confirmou ele mesmo, né? O Exato. rompimento Aí dele. vem o 10 minutos, que com a força dessa. O cara que vendeu aqui não tem que sair. Com esse rompimento, ele houve o rompimento, então tem o pullback. Beleza, ele vem pro back, ele vem aonde? Ele vem testar a razão desta alta. A razão da alta é o 28. Ele poderia vir testar até esse aqui, ó. Esse aqui é o último, né? Olha lá. É. Poderia até testar ali e dar continuidade. Então, para pagar quem aqui nesse movimento? A última é FIBO. Aí ele foi, só rompeu. Ele rompeu tudo. Ele rompe, o que que ele volta? Em pullback. Ele faz pullback. Aqui, no caso, ele testou quem? O fundo rompido, né? Bom, aí já vai um monte de coisa, né, gente? Aí a gente já tá. Em relação Posso. em relação à razão, é isso. A gente marca a razão. Qual é a razão dessa alta aqui? É o 30. Ele rompeu o 30, o 28, todos lá para trás. Porque quem estava segurando essa alta aqui é a fibra de baixo. Tudo bem que no 10 minutos é aqui, ó. Aqui ela já foi elevada, beleza. Qual que é a última fibra? É aqui, ó. Ó, testou, voltou, testou, aí foi, bum, o 32 vai e rompe. Por quê? Porque ele estava mostrando o comprador por causa de quê? Porque ele já estava vindo rompendo. Olha, última fibra. Opa, última fibra não rompida. Esquece para cá. Vamos lá. Última fibra não rompida. É o 10, né? Ele ganhou o 10. Olha a fraqueza aqui que eu falo, que a gente, microfalha. Tá vendo que o 11 não faz rebaixamento em cima do 10? Ele já mostrou uma falha. Ele vai e deixa um gatilho positivo. Ele já mostrou fraqueza e deixou um gatilho. O que que ele vai fazer? Vai apagar o topo do gatilho. Agora, se Ô, ele Fran- rompe esse, vai pagar quem? O outro topo. E é, cara, eu faço isso toda. Olha lá. Ele fez o pullback, ele pagou. Fez o pullback, não ganhou fundo, fez falha. Por quê? Aqui ele fez, o 14 deixou o gatilho, o 15 deu continuidade, o 16 tinha que pagar quem? O fundo. Ele vai e falha. Ele ganha o gatilho que startou abaixo. Então ele vai pagar quem? O topo de novo e o topo da próxima, porque aqui ele já fez o teste, aqui ele já pagou, então ele não vai parar aqui. Ele vai parar no próximo FIBO. E assim todo é direto, é a mesma coisa, a mesma coisa. Então, vamos Acaba lá, tudo ó. demais, né? Só olhando só por 10 minutos. O que que ele vai fazer aqui? Se ele romper essa última FIBO, ele vai pagar a próxima, certo? Pagou? Aí ele rompeu a próxima, o que que ele vai fazer? Ele vai pagar a próxima. Pagou? Aí ele vai e falha. Faz a falha. Aí ele vai pagar quem se ele falha aqui?
É claro que isso no macro, gente, a gente olha para o macro, a razão da baixa aqui, ó, é essa aqui, no diário, né? Então ele, poxa, ele falhou em cima da razão. Eu preciso esperar o próximo candle. Aí ele vai e rebaixa. Ele não pode ganhar quem? O gatilho. Dá para vender? Dá. Qual é o stop? O stop é acima do gatilho, ou lá em cima ou aqui mesmo. Ele não pode ganhar esse gatilho. Aí ele vai e rebaixa de novo. Vamos dizer que eu vendi na abertura do 38. Ele vai e rebaixa, o 39 confirma. Ele vai pagar quem aqui com essa falha? O fundo da Fibo. Vai pagar quem depois? O fundo da Fibo, o fundo da Fibo, o fundo da Fibo. Da Fibo contrária. Se ele está caindo, ele tem que pagar e romper a fronteira da guerra, a fronteira da Fibo. Se ele para na fronteira e leva porrada, o oponente, né, joga para a próxima fronteira. Então, se ele não ganha, vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer. Ai, deixa eu mudar a cor aqui. Quero tampar aquilo ali. Se ele não ganha aqui, ó, o que que isso aqui ia fazer? Ele ia vir pagar essa fibra aqui. Aqui não é uma fibra de baixa? É uma fibra de baixa? Se ele perde aqui, ó, vamos lá. Deixa eu pegar a seta. Se esse aqui respeita o gatilho, ele ia começar a fazer onda, fazer onda, fazer onda. Para quem? Para pagar o topo dessa fibra, porque quem está mandando aqui é essa fibra de baixo. Aí, como ele fez o rebaixamento, ele rebaixou, elevou aqui e não ganhou a razão dessa baixa, a razão, e rompeu aqui, né? Então, qual que é a razão aí dessa baixa? Já que ele voltou para dentro da razão, ele vai testar quem? O topo da razão. Ele vai dar o teste lá e, e cai. Qual que é a razão dessa alta aqui, gente? No 10 minutos, já que ele fez esse rompimento todo. É esse, é esse, é esse aqui, ó. É sempre os gatilhos de alta. Gatilho de alta, gatilho de alta, gatilho de alta. Eu estou olhando só 10 minutos, tá? No macro vai ter algumas outras razões, né? Estou olhando só 10 minutos. Então, ele vai, Inicialmente, respeita. a primeira razão é essa, né? É, Inicialmente, quando desce. não, Que é o, não. não, quando desce, a primeira razão de baixa é Ah, sim, essa. sim, sim. Só o Depois, 40. isso, Ó, depois vou limpar. vai testando sempre os Vou gatilhos que você limpar. falou. Sempre é gatilho que vai testando. Que esse aqui é a razão, os demais são teste, mas são tudo alvos, né? Isso, ó, o 41, o 40 fecha, ele ganhou a razão, beleza. Mas depois de tudo fechado, essa a fibra de baixa todinha aqui, ó. Qual que é a razão que ele vai vir testar? Assim, ele vai buscando os alvos, que são as razões, Isso. são as São as razões que vão razões. sendo Aqui, passadas. mas nós temos essa fibra, essa fibra, essa fibra. Qual que é a última que ele rompeu? Não é essa aqui, ó? Sim, Então, ele vai isso. testar essa. Aí depois, qual que é a maior? Perdão, é essa aqui, ó. É a 16. É antes da 12. Mas ainda, essa é a primeira que está mais baixa, essa aqui é a segunda que está mais baixa, essa aqui é a terceira que está mais baixo. O topo está mais baixo. Esse topo está mais baixo. O topo dá razão. Aí depois, engraçado que o 12, ele é primeiro que o 16, né? Só que ele está mais alto. Então ele pode parar no 16. É onde parou. Ele não testou. Quer ver, ó? Ele não testou o 12, ó. Olha lá, faltou um golinho. Mas o primeiro mesmo, você tem que sempre ver o gatilho que startou a alta, o primeiro que startou a alta. É porque aqui eu não estou contando com o 3. O 3 para mim não é. Ele é uma FIBO também, né? Só Mas ele fez já um foi pullback, rompida, só né? fez um pullback, mas não rompeu nada. É. Então, mas ele é o Sim, sim, primeiro confirmo. positivo, né? Vamos dizer assim, né? Mas ele já foi Sim. rompido. Olha lá. Até porque o Ele 4 testou, quebrou tanto ele, é que né? aquela, ele tentou parar, cara. Ele tentou É. parar 43 e 44 lá. Isso aqui, gente, já é uma fraqueza.
Só que depois, aí que eu falei, é uma atenção. Ele mostrou fraqueza. Só que você falou, você não posso bater venda ali, eu tenho que esperar. Aí o 45, o que que ele faz? Foi. E quem Ele não ser deixa você estopado, se entendeu? enganar, né? Quem não deixa você se enganar é nos menores. Esse aí é o 10. Aí você Exatamente, pula exatamente. pro Eu falei, 1 e o gente, 5. O 5 não confirma essa entrada para começou baixo. uma falhazinha aí. Vão olhar o É. micro, tem que falhar. O micro, aí ele dá continuidade. Aí ele vai lá, testa o topo da razão, aí sim falha. Olha que falha linda, gente. O 46 ganha o gatilho. Então, isso aqui já é uma falhazinha. Ele vai lá em cima, o 46 devolve. Olha que coisa linda. Aí quem que não pode voltar para a compra aqui? Quem não pode ganhar? É o 43 que startou a alta. Então, ele é a força da compra, já se mostrou fraco. O 47 confirma, só que positivo, aí ele sobe. Aonde está minha venda? Assim, quem é medroso, quem é muito medroso, aonde que está o alvo? Então, essa aqui, ó, ele rompe o 47, cara, rompeu a razão, aí virou a razão, né? Ele fez um rompimento. O 40, o 50 vai lá, testa os 50%, ou faz o teste para cima e rebaixa. Aqui, meu amigo, eu já teria batido no 50, mas para quem é medroso, a venda é no 51. Só que pode abrir você pode bater. Ele até testou, deixa eu ver. Não, não testou, tá vendo? Então, mas aqui, ele mostrou. Aí vai pagar quem? Quem que ele tá mostrando aqui? Vou pagar o fundo. Deixa eu ver quantos Mas aí no pontos. caso, o 160 Fred, pontos. 160 pontos. esse Oi. candle verde do 10, você poderia colocar uma fibra nele, né? Esperar a falha de alta, né? Já poderia entrar por um minuto, né? Sim, ele testa 50%. Aqui, ó. Olha lá onde que ele foi. Todo gatilho, gente. Mete uma fibra. Teu gatilho, bota a fibra. Olha que onde que ele foi os 50. A venda é no 50. Se ele vem aqui e faz uma falha de um minuto, vamos lá por um minuto, ó. Você tá vendo isso tudo, gente. Ele fez uma falha no topo do gatilho, ele vai pagar o fundo. Vai Detalhe pagar a o fundo. favor do macro que tá mandando que é a queda, né? Exatamente. Aí, se eu bato aqui, no primeiro, na primeira falinha de um minuto, dá 300 pontos. Quer ver? Eu vou botar um no minuto aqui. É o 50, né? Só pra gente não perder, eu vou colocar aqui uma setinha aqui. É um minuto. Mas vamos pro replay, senão, rapaz, a gente vai ficar nesse negócio direto. Isso aqui é Eu igual já ia cachaça. perguntar que entrei um pouco atrasado se era gráfico parado ou era replay, né? O Isso negócio você aqui é igual respondeu. cachaça. Olha aí, ó, um minuto vai faz essa falha aqui. O que que, a gente, é a mesma coisa, meu Deus. Olha aqui, gente. O que que ele fez aqui, ó? Ele não ganhou o gatilho? Devolveu tudo? Ó, ele rompeu a última fibra. Ele rompeu a última fibra. Qual que é a razão dessa baixa? É o. Não, a razão da alta seria isso aqui, né? A razão da baixa é esse. Ele poderia voltar para testar aqui, sabe? Só que você no macro, você já tá vendo. Fala, não, isso aqui tá totalmente falho. Cara, ele deu esse sinal aqui, você bate. É, mas foi pilantra esse candle aí, né, cara? Porque ele era só Mas pra é ter isso rompido mesmo, levemente, cara. né? É, É, era só pra ter rompido levemente, né? E stop ficou de o cento e cara pra vinte de um minuto pontos. pra entrar. Ele não pode devolver o Ah, topo da entendi. razão. É 120 pontos. Só que aí o alvo é grande, né? Aquele É alvo que obrigado a colocar lá no topo do 499, né? Ali no 496, no topo de ver já. 9,5. Exato, é porque ele pode voltar lá. Mas como ele ganhou o gatilho que startou a alta, então é uma possibilidade. Só que você está esperando, ó, entenda, a gente só está esperando o sinalzinho para chegar, para bater, para jogar para o fundo. O sinal é esse. Deu o sinal. Aqui, ó, muita gente poderia ter debatido nesse sinalzinho aqui, né? Só que não é, porque está no alto. Então aqui não, aqui foi o sinal forte. Agora, mas quem bateu aqui também ficou bonito, né? Bateria antes do premissa, né? É, bateu bonito. 50 pontos, né, de stop. É, não, mas é feio. Não é legal fazer isso aqui. O certo é fazer isso aqui, ó. Porque a gente está na direção macro.
Mas é isso. Aí, ó, eu te pergunto, deu saída? Fez saída aqui porque a razão da baixa é o. Gente, eu tava perguntando sobre razão. Razão é isso aqui, ó. Razão é rompeu a razão da alta, da baixa, é o gatilho que startou a alta. Então, se ele ganha esse gatilho, é porque ele vai continuar subindo, para pagar esse topo aqui, ó. Então, se A você razão é vendeu, ele quando devolveu a quebra. razão, você sai. É, Aqui, a ó. razão é quando um gatilho é vencido por outro tendo Isso, ficou ao contrário, né? exato. Tá Ó, a razão resolvido. dessa baixa aqui é o positivo, é o 501. Se eu vendi aqui, ele não pode ganhar o topo dessa razão. Meu stop está nesse topo aqui, ó. Aí ele só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo. Beleza, olha, só caiu. Foi lindo esse dia aqui, pelo amor de Deus. É porque eu não estava nessa parte da tarde aí, né? Mas a gente lembra da notícia do IOF lá. Caraca, ficou tanta marcação que eu vou ter que pagar. Mas é isso. Em relação à razão, hein? Pelo amor de Deus, a gente foi para um lado que eu paguei tudo, hein? Poxa, eu queria mostrar para vocês, não, eu vou marcar de novo. Só em relação à razão lá do semanal, como é que foi a briga, gente? E ficou lindo, 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 lindo. Rapidinho, vamos rapidinho, porque senão a gente vai. Bom, mas estamos com tempo também, né? Eu, pelo menos, estou tranquilo, hein? Pois hoje eu vou ter que dar uma saída, vou sair com a família às 10 e pouquinho, tá? 10 e pouquinho. Desculpa aí. É, Nada, dá tempo, dá tempo. desculpa aí. Nada, tem. Eu sei que o povo tem seus compromissos, eu também tenho. É. Ué, E gente. daqui a pouco também vou formar um braseiro ali, mas dá para Opa, aproveitar isso. é bom, é bom. Aqui, ó, aqui que eu tava, né? Deixa eu marcar aqui, vou marcar só no. Vou marcar aqui só no. Aqui. Alguém lembra aí, né, dessa razão aqui, né, gente? Aqui é o gap, tem um vermelhinho aqui no meio aqui, ó. O preço subiu com o gap, abriu aqui embaixo, subiu de novo. Então vamos ver a briga que houve. Tá um pouquinho fora aqui, mas vai dar para entender. A briga que houve aqui, ó. No diário ele já tocou e já subiu. Depois ele trabalhou rompendo. Eu tava com essa razão marcada. Vamos lá pro diário, né? Ó, é essa razão aqui que houve a. Vamos lá pro 120 minutos. Ó, vamos lá. Esse dia aqui, ó, ele rompe a razão, testa o fundo, faz a falha e eleva novamente, ó, que é a razão da que startou a alta na semana. E é justamente isso aqui, ó, gente. Ele vai, rompe, no 120 minutos fecha, né? No outro dia, ele ganha o fundo da razão e rompe. Rapaz, isso é muito bom, cara. Vamos lá. Aí ele vai lá em cima, faz a falha, volta. Esse dia aqui também foi top. Eu sempre falando de venda, 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 ele subiu, deu alvo lá. Ah, essa semana foi muito boa. Aí ele ganha o fundo da razão e confirma. Ele vem no outro dia, paga o fundo, faz a falha, eleva novamente e traz para cima. O dia 4 ele faz uma elevação, volta, paga, né? Volta para onde? Na razão da semana. Aí ele vai, faz um pullback, né? Ele deixa positivo, né? Ele abre com gap, não rompe, ele não rompe o gatilho que startou a alta. Perdão, perdão. Não, aqui, ó. A gente tá, não foi aqui não, aqui ele ganhou. Peraí, deixa eu ligar o imã. Aqui ele ganhou. Ou ele fechou em cima. Peraí. Eu só sei que ficou uma dúvida aqui no dia. Não, olha lá, ele elevou. Só que o gatilho que ele tá mandando é esse aqui, ó. Gente, ele não tem rompimento. Ele não tem rompimento no fundo para falar "Ah, a razão é o 2". Ele não tem, mas ele é o gatilho que startou a alta. Então o vendedor consegue entrar para dentro dele e permanecer. Quando dia 5 abre,
ele tem que levar em cima desse gatilho. Então ele vai lá, pagou. Eu falei assim, gente, ele tem que testar lá em cima e falhar. Ele pagou e o 120 fecha negativo. Eu falei assim, pronto. Agora ele tem que pagar o fundo. Aí ele ficou. Tentou subir, ele deu, ele fez a falha, foi lá embaixo, tentou subir, fez a falha novamente, que esse aqui é o gatilho também, que tentou fazer startar alta, não ganha, ele vai consegue romper depois. Ele vai pagar quem? No mesmo dia que ele fez a falha do gatilho. Porque ele ainda não é a razão. Ele não é a razão. A razão aqui, ó, se você for olhar direitinho, é aqui. Ele testou a razão? Eu estou dizendo que, como ele não é a razão ainda, o 2 ainda não é a razão, ele precisa de rompimento. Agora ele virou a razão, gente, ó. Depois desse rompimento aqui, ó, o 2 é a razão. Esse gatilho do diário aqui, ó, nos 120 minutos. Ele precisa de falhas para testar o topo da razão, só que ele rompeu novamente. Rompeu novamente. Agora, vão voltar para a razão. Esse aqui eu tava olhando direitinho, cara. Nossa, foi lindo esse aqui. Ele vai, faz a falha, testa a razão, e eu preciso de quem? De rompimento. Ele tentou romper, não conseguiu, o positivo, o 2 foi lá embaixo, voltou para cima. Falei assim, muita gente comprou aí, cara. Muita gente comprou. Só que ele tá dentro do gatilho, dentro da razão, e eu preciso de quem? De rompimento, né? Como ele tá dentro desse gatilho aqui que startou a alta, e tá segurando dentro dele, ele tem que pagar quem? O fundo. O fundo da Fibo total e o fundo do gatilho. Então esse dia aqui foi muito fácil, não foi difícil não. Foi difícil em relação assim, acho que o Cláudio até pegou essa alta aqui, ó, e bateu meta. Olha lá, são 600 pontos. Mesmo você olhando para a venda, se ele faz a falha no micro e dá compra, tem que comprar. Eles falou que só comprou, só fez essa compra aqui e bateu a meta. A galera tá entendendo em relação à razão aí, gente? Porque não é. Vamos lá. Se eu olhar só para o 1 minuto, só para o 1 de 120, ele simplesmente fez a falha lá, pagou, beleza. Meta também. Meta também, ó, 600 pontos. Mas quando ele. Só não é só porque ele deu o alvo que ele vai fazer a falha e vai voltar a subir. Não. Ele tem que romper o topo. Tem que romper o topo, tem que romper. Aqui tem uma razão, gente, ó. A razão, tem uma razão aqui, antes dessa aqui, tem essa aqui, ó. Porque ele elevou, ó, o gap elevou, né? Ó, vamos lá, gente. É o gap, cadê o gap? Ele se torna uma FIBO, mas depois faz a falha. Ué, gente, cadê minha. Ah. Ué, meu coisinha parou de funcionar. Ah, voltou. Nós temos aqui uma elevação em cima do gatilho. Então, ele aqui, como ele abriu aqui, eu não sei como é que ficou, deixa eu ver assim. Ele foi para cima, é claro, primeiro. É, ele trabalhou, ficou bem lateral nesse diazinho, né? Mas ele abriu, ficou negativo, depois foi lá, deu o alvo e foi para baixo. Então ele fez a falha. Ele fez a falha para jogar mais para baixo, só que depois ele falhou novamente. Então ele ficou muito lateral. Esse dia aqui ficou muito lateral, mas ficou muito assertivo, muito assertivo. Foi muito bom. Então, por esse gap ter feito essa elevação, realmente ele mostrou que ia jogar em cima, mas para testar a razão e se ele fizesse a falha para trazer para baixo. E realmente fez o que foi feito. E a gente tem que enxergar isso, que houve uma falha para pagar a razão e o topo do gap, o topo do gatilho. Se ele, aí você já fica pensando, fala, ó, se ele romper, eu não sei se alguém estava no ao vivo lá com a gente.
Se ele romper, vai dar continuidade para pagar o topo, porque aqui já é o início da falha, né? Para pagar o topo dessa fibra aqui, ó. Só que aí ele simplesmente testou a razão e veio para baixo. Devolvendo o gatilho da alta, falou o quê? Que vou descer. Aí o positivo, o comprador veio, tentou ganhar o gatilho novamente, porque se ele ganha isso aqui, ó, se ele faz isso aqui, ó, aí a história ia mudar. Porque ele ganhou a região novamente, ele ganhou a força compradora, é a razão. A força compradora é o gatilho que startou a alta. Se ele ganha de novo essa posição aqui, pronto. Ele ia fazer isso. Ele ia querer pagar esse topo aqui, ó. É essas falhas pequenas, cara, que faz a diferença toda. Aí eu falei, pô, mas por que que subiu? Entendeu? É isso que a gente tem que aprender a enxergar. Agora, da mesma forma que ele fez a falha, o que que ele fez? Pagou o fundo. Se ele faz a falha de baixa, ele paga o topo. Se ele fez, ele confirma a falha. Perdão, falei ao contrário, né? Se ele confirma a falha de baixa, no caso aqui, ele falhou a alta. Ele confirmou a falha a tentativa da compra e pagou o fundo da FIBO. Agora, se o comprador consegue ganhar, ele paga o topo da FIBO. Para quê? Possivelmente, se ele faz uma falha aqui, né? Aqui é vermelho, né? Perdão. Se ele faz uma falha aqui, oh meu Deus, eu mudei de cor, o negócio não foi. Se ele faz a falha aqui, ele ia vir fazer isso, dar continuidade na, na baixa até romper esses aqui do jeito que ele está fazendo agora. A, até lá em cima, até lá em cima, depois desse rompimento, é claro, ele poderia fazer a falha lá e trazer tudo para baixo, olhando o macro, né? Que aí, no caso, ele ia ter que fazer a mesma coisa. O que ele faz lá? Ó, ele fez a falha aqui, fez a elevação, paga a fibra de baixa, paga a fibra, até falhar de novo e voltar a cair tudo. Igual aqui, ó. Ó. Ele veio no melhor ponto da compra. O gatilho que startou a baixa. Ele foi lá, tentou, não foi. Aí o 2 foi lá, tentou de novo, falhou. E beleza, confirmou a falha. O que que ele está fazendo? Vai pagar o fundo. Hoje ele vai tentar. A gente agora, com esse rompimento aqui, ó, ele conseguiu. Ó, ele rompeu, voltou em pullback, falhou, trouxe para baixo novamente, rompeu, agora ele confirmou que vai continuar. É venda. Só que se ele abre aqui em cima de novo, ué, que coisa, hein? Se ele abre aqui, ele vai começar a fazer pullback, elevação, pullback, elevação. Ele tem que abrir em cima. Agora, se ele abre embaixo, pronto. Aí ele vai dar continuidade. Para pagar quem? O fundo. O fundo do semanal lá, que provavelmente ele não tem, como ele já testou aqui, ó. Deixa eu ver se ele testou, gente. Não testou ainda não. Não testou ainda. Então, já que ele veio aqui, até aqui é certo, mas ele provavelmente vai vir testar o gatilho que startou a baixa, que é a razão da alta. Até aqui ele é comprador. Por quê? Porque ele fez essa elevação. Até aqui ele é comprador, até aqui ele é o comprador e até aqui ele é comprador. O dia que vocês mudar a cabeça para isso, ele tá caindo, mas tá caindo só em pullback. Ele só vira vendedor se ele fizer isso aqui, ó. Rompe. Perdeu 14. Aí ele é vendedor. Tudo que estiver subindo é venda, é venda, é venda. Até aqui ele é vendedor. Se ele faz a falha aqui, é para fazer a onda.
A onda, gente, ó. Ele, perdão, ele cai, só faz pro back, cai, faz pro back, cai, faz pro back. Então o que que ele tá fazendo aqui, ó? Ele subiu, ele rompeu aqui embaixo. Deixa eu pagar, essa cor tá feia. Vou mudar aqui no branco. Então, ele subiu, ele fez o rompimento aqui embaixo, ele vai vir tentando dar continuidade na baixa, mas não consegue, não consegue, não consegue. Ele chega aqui, faz a falha. Ele quebra a onda. Aí ele faz isso, para romper, para dar continuidade, para ele fazer isso, ó. Subiu, rompeu, veio aqui, testou, falhou, a onda, a onda, fazer onda de baixa. Então, ele fez a quebra. Quando ele faz isso, ele quebrou a alta. Até onde? Ele pode vir testar o gatilho e voltar a cair, ou testar o gatilho que startou a baixa e cair, ou testar o topo do gatilho que ah, startou a baixa e cair. Então, ele se torna comprador se ele romper aqui de novo. Se ele rompe aqui, ele pode. Aí que a gente apelidou, eu, o Jovi, apelidamos de ponto um, 2, 3 e 4. Por quê? A gente não sabe até que ponto que ele pode fazer esse teste. Da mesma forma que, deixa eu apagar aqui, da mesma forma que ele fez essa elevação, vamos lá. Da mesma forma que fez essa elevação aqui, nós sabemos que é comprador, mas ele pode vir até onde? Ele pode vir até aqui, fazer a falha e subir, ou ele pode vir até no fundo da razão, porque a razão desta alta aqui é o 12. É o 12. Então, ele pode vir no topo da razão, no fundo da razão, no gatilho que startou a alta, ou no fundo do gatilho que startou a alta. Então, aqui é o ponto 4. Até aqui, ele é comprador. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, vê de novo, pergunta. Vamos tirar dúvida, gente. Eu também estou aprendendo. A gente nunca para de aprender. Alguém quer escolher um dia aí? Deixa eu ver aqui. É aleatório aí mesmo. Aí. Bora lá, vou escolher qualquer dia aqui. Não, eu prefiro que falam porque seja 2024, porque para falar assim, Bota aí escolher 19 de agosto de 24 aí. 19, Esse é um dia de semana. segunda-feira. Ai, tá, não, segunda-feira é o dia que eu mais detesto. Brincadeira. Escolhi porque é o dia do Unido, Todo velho. dia a dia. Nossa. Deus. Ih, rapaz, o negócio tá agarrado. Tem muita gente no Profit estudando. Será? Será que tem muita gente estudando? Ih, vai ter que escolher outro dia, hein? Viu? Foi não. Agora vai. Bom dia. Bom dia. É na luta aí, né? Opa, não pode parar, né? Tá certo. Não pode parar de jeito nenhum. Só com backtest que muda, meu filho. A cabeça, né? Até botar o Esse é o hábito. parceiro Jovi, o Cleiton. Oi? O Jovi. Aí tá com problema com familiar, cara. Aí tem que ter cabeça, né, pra tá Eu só operando. conheço assim dos primeiros vídeos seus aí, quando eu conheci o canal. Aí. Não, ele é top, cara. Ele é top. Ele entende muito também. Entende muito. Tem jeito, né? Família é tudo. Então tem que. Pá, 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 pá. Compacto. Deixa eu só arrumar isso aqui. O nome do canal dele, respondendo o colega aí, o Marcelo Silva, é Amigos do Trade.
Tá. Eu coloquei lá no Nando. Falei, o Nando tá de férias, ele não vai brigar comigo, não. Amigos do Trade, entra no canal lá. Tá. Entra lá no link lá do Telegram. A gente sempre tá fazendo um ao vivo lá. Estuda, hein? Não é cal, não, pelo amor de Deus. Fora o que, tem lá também os vídeos que fala tudo sobre isso aí. Gatilho, razão, explicativo mesmo. Isso aí. Vamos lá. Nó. Foi na época dos rompimentos. Vou colocar em verde, mas eu não vou colocar todo, só vou colocar topo. Olha lá, o rompimento. O fundo que houve um rompimento, o topo e o fundo do um é a razão da alta, tá? Tá, como aqui já fechou a semana, né? A gente tá uma segunda-feira, não é isso? Então fechou a semana, ele houve um rompimento, então a razão é Coincidência, né? Bem na semana fechada, né? exato. Olha lá, e rompeu o topo histórico, né? Rompeu o topo histórico, beleza. Então, vamos pro diário. Olha que gap gigante, hein? Aí, isso aí que eu falo, gente, ó. O diário, ele rompe, ó, tem o gap e deu continuidade, beleza. Aí eu falo em relação à abertura. Se essa abertura é abaixo desse gatilho aqui, ó, ele simplesmente ia voltar em pullback. Aí ele ganha o topo de uma fibo de baixa, mostrando força, né? Isso aí, porque aqui tem um gap, né? É, isso aqui, tem um gap aqui embaixo. Isso aí. Então, ele simplesmente continua subindo. O cara olha para isso aqui e fala assim: ah, não, ele vai retrair. Aí entra com o vendido já de cara. Meu Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então aqui eu não vou marcar nada, cara. Eu posso marcar até esse topo aqui, mas não quero. Aqui é como se fosse. Não, não dá, porque aqui não tem nada, só tem positivo. Então, eu poderia falar assim: ah, isso aqui é um gatilho de. Como é que fala? Anatomia? Como é que a Ariel fala? Aí. Respeitou. Eu vou até mudar a cor aqui para azulzinho, azulzinho é diário. Eu vou marcar só esse então. Não tem mais nada para marcar aqui. Tem Aqui. o de anatomia e o de por feito, Isso. né? Como ele fez uma onda, ele fez a elevação e permaneceu em cima, ainda é comprador. Agora, o que que nós precisamos? De saber aonde que vai ser a abertura, mas aí vamos ver daqui a pouco. Olha lá. O que que ele fez? Rompeu e confirmou do topo, né? Então, possivelmente, continuidade. Dependendo da abertura. Vamos lá para o 120 minutos. Eu vou olhar o 240. Normalmente não olho, mas. Ah Vai lá, fatiando de maior para menor, né? sim. Mesmo esquema, né? Nós temos uma fibra de baixa. Ele levou, devolveu. Não temos razão. A razão aqui, por enquanto, é o 3. Não temos outros rompimentos. Temos aqui, né? Perdão, peraí. Temos esse aqui, ó. É, ele rompeu com um gap. Com um gap aqui, né? Tem um vermelhinho aqui no meio aqui, ó. Vou desenhar para vocês entenderem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O 3 é uma razão, né? O 3 verde, É, aí vira razão, né? porque tem um gap, né? Um gap. Opa, tô na seta. Aqui, ó. Aí, o único rompimento era esse, aqui no micro. Deixa eu tirar esse azul aqui, não é diário. A gente está no 240. Deixa eu colocar um laranja. Só para marcar que o laranja é 240 e 120. Então nós temos uma razão aqui, ó, que não foi rompida, tá vendo, gente? Ela não foi rompida. Tá em cima do arame, que é o famoso arame. Bora lá. Deixa ela aí. Então, estamos compradores ainda.
Compradores ainda, por enquanto. Vamos ver aonde vai ser a abertura. Já dá para ver. Bora lá, vamos embora lá. Ah lá. Querendo dar continuidade. E o 120. Não, estou no 120 já, né? Ah, não, estou no 240. Ô, Jesus, vamos embora. Então, aqui, ó. Como houve elevação aqui, ó. Essa, no 120 já deu, né? Deu elevação, não rompeu o fundo. Não rompeu o fundo, então estamos compradores. Por enquanto. Precisamos de. Uma dor no cotovelo que eu te falar, pelo amor de Deus. O... E 60 minutos? Ali é um alvo. 60 minutos, nós temos rompimentos. Eu vou colocar uma linha fúcsia só para vocês entenderem. Fibra de alta, houve um rompimento, mas não rompeu. Ah, rompeu aqui nos 60 minutos, rompeu. Ó. Como diz o outro, né? Rompeu e devolveu, né? E confirmou. Confirmou agora. Voltamos para dentro do gatilho, provavelmente alvo no topo, já que ele fez uma falha, alvo no topo da fibra de baixa. Se romper, continuando. Aí vai tentar ganhar o gatilho que startou abaixo, o topo do gatilho para dar continuidade. Vamos embora para o replay. Gente, perguntas, fique à vontade. Se vocês não falar, eu sou muito tímido. Vocês não têm noção como é que eu sou tímido. Para eu romper essa barreira, vendo até uns pilantras aí, mas que funciona também, né? Alguém conhece o Pablo Marçal? Mas o cara ajuda a gente desenvolver. Não, não vou operar não, gente. Vou operar não. Eu ia para clicar, mas vamos embora. Bora que a gente está agora tão com pressa. Bom, no micro. Vamos olhar o micro. Ó, dando continuidade, qual o próximo alvo é o topo do 11 de 30, 21. Deixa eu colocar na cor branca. Ó, já deu alvo, tá rompendo o gatilho que startou a alta do 15 minutos, 10 minutos. E temos alvos no 30 e no 60. Agora a gente tem que olhar para o micro aí para ver se ele vai fazer isso. Precisamos de confirmações e falhas de baixa. Como ele levou, é para o back. Por enquanto é para o back para dar o alvo lá do 60. Deixa eu aumentar a velocidade. Aqui a gente quer saber se vai acontecer, confirmar os movimentos. Ó, o minuto já mostrou uma falhinha, porque o 3 era para ter fechado abaixo do 2. Vamos ver o que o 4 vai fazer. Já está pagando o topo do 2, com possibilidade de rompimento. Ó, deixou um gatilho. O vendedor tem que ganhar o fundo do 4, já que ele é uma fibra de alta. É engraçado, né? Mas é isso aí, gente. O 4 é uma fibra de alta. O 4 de um minuto. Precisamos de quê? Elevação. Aí se ele elevar, aí virou uma fibra. Agora ele não pode perder o gatilho. Ele testou o 4, tem que dar continuidade para pagar os 60 minutos. Pagou, pagou 60. Precisamos agora de rompimentos. Então o 6 elevou o 5, agora o 7 preciso de elevação, porque se ele fizer falha, ele vai vir testar o topo do 2, que é a razão da alta. Já está indo embora. Então, só pela abertura do mercado, a gente já percebe para que lado que o mercado está indo.
Vamos lá. O minuto deixou um gatilhozinho, mas está acima do topo dos 60. Então ele pode brigar aí. Quem vai fechar agora? A gente tem que estar olhando o fechamento. Precisamos de rompimento, né? Então, 10 minutos tem que continuar na briga em cima para fechar rompendo. Agora, depois do rompimento, o que que tem sempre depois de um rompimento? Pullback. Pullback. Então, aí, o pullback pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo. Então, aí, isso aí a gente tem que aprender a, e entender, né? Então, ó, pullback pode ser aí no topo rompido, que a gente chama de ponto um. Pode ser no fundo do 31, que é a razão da alta. Então ele vem no ponto um e ele sobe. Ponto 2 é o fundo do 31. O ponto 3 é a razão aqui embaixo, né? Ou o gatilho que startou a alta. Mas é gostoso quanto vai dar aí mesmo, né? Ó, beleza. O micro já está mostrando força, que ele fez elevação. Ó, elevou, o 11 elevou. O vendedor tem que ganhar o fundo do 11 para mostrar força. O 3 minutos já deixou um gatilhozinho ali, ó, mas está acima do topo rompido. O micro tem que ganhar o fundo do 11, gente. Já mostrou uma pequena força. É isso aqui que eu falo com vocês, gente. Ó. Rebaixamento. Ele ganhou, o 12 virou um gatilho. Então o 14, ele pode dar continuidade. Ó, beleza. Agora é o 15. Ele tem que fazer força para ganhar o 11. É isso aí que teve um amigo aí que perguntou, Clédson, explica-me mais sobre essas falhas. Ah, tem que dar continuidade. O porquê que tem que dar continuidade? Eu vou dar até pausa aqui, gente. Ó. Vamos lá. Precisamos do mesmo jeito que isso aqui for. Imagine que isso aqui fosse um diário. Isso aqui, não importa o time. Eu preciso que ele monte uma fibo. Para ele montar uma fibo mais forte, eu preciso de gatilho, continuidade e não devolução desse gatilho. Então aqui é o que ele fez. Ele formou um gatilho. O 11, ele é forte porque rompeu a última fibra de baixa. Beleza, mas ele é um só. Um só é sempre pullback. Uma fibra forte, uma fibra grande, uma fibra com um candle só é sempre pullback. É só estudando que você vai começar a enxergar isso. Toda vez que tem uma fibra muito forte, uma só, eu vou dizer 100%, né? Mas vamos lá, é sempre o pullback. Quando ele faz uma fibra quebrando dessa forma, ele se torna forte. Porque ele mostrou força na devolução, quer devolver essa fibra aqui, ó, já que ele houve um rompimento, então eu preciso quebrar ela. Para quebrar ela, eu preciso ganhar o fundo. Aí o que, que o vendedor vem e fez? Deixou um gatilho. Ele fez rebaixamento nesse gatilho e confirmou que vai pagar o fundo e tentar romper. Aí vem o 14, o 15 rompe. Ó, o 15 rompeu. Agora, ele rompeu, preciso de confirmação. Por quê? Nós estamos no topo de uns 120 minutos. É o 120 esse laranja aqui ou 240, hein? Ah, não importa. Eu vou botar aqui por 60 minutos aqui, ó. Ó, vamos lá. Fibo de... Opa, tá baixo, tá pequeno aqui, né, gente? Deixa eu tirar esse laranja aqui. Fibo de baixa. Então precisamos do quê? Esses 60 minutos fazer falha dentro dele. Então aqui vai começar a briga. Aqui é micro, gente. É micro. O macro é o 60. Então precisamos. O micro mostrou que houve um rompimento no micro. Então eu preciso de continuidade. Esse 16, o 17, ele rompe, o 15 rompe o 11, o 16 ele tem que confirmar. Só que ele está em cima de uma macro. Então eu preciso de rompimentos para dar continuidade nessa tentar não rompimento. Ó a briga que vai ser aí, ó. Ó. Se o 16 devolve, ele tem que romper e confirmar, não pode devolver.
Aí se ele confirma com verde, ó, deixou um doji, indecisão. Mas abaixo do 11. Então aqui ele já confirmou. Né? Eu falei, uma confirmação de continuidade, mas é como ele deixou indeciso, então eu tenho que esperar o próximo. Deixa eu ver se um 3 minutos rompeu. Ah, mesmo, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mesmo pensamento, é no 3 minutos. Vamos lá, aumentei. Deixou um gatilho, rebaixou esse gatilho. Preciso de quê? Confirmação de continuidade. Não pode devolver o gatilho que startou a baixa. Beleza? Vamos lá, o 3 minutos vai fechar agora também. Ó, 1 minuto já, né? 1 minuto é fraco, gente. Não, mas ele fala. Ele fala. Ó, opa, pausa. Olha aí. Ele, ele fechou positivo. Ah, coisa linda, hein? Fechou positivo, mas não ganhou a Fibo. Perdão, não ganhou o gatilho. Mas como ele fechou positivo, acima de dos 60 minutos, do 30 minutos, quem que eu preciso, gente? A briga vai ser aqui para tentar fazer um fechamento. Ah, o 15 minutos fechou, nem tinha visto. Aí. O 15 minutos fechou rompendo. Junto com o 10. O 10 rompeu, o 15 rompeu. Isso é importante. Porque é ruim enquanto o 10 rompe, o 15 não rompe, aí eu tenho que esperar o 30, porque o 30 é maior do que todos os outros times. Porque faltam 41 minutos ainda para o 60 fechar, falta muito tempo. Então aqui o comprador está demonstrando força. Bora lá. Mas por enquanto, no micro é venda. Eu preciso de devolução. Aqui, como houve um rompimento, a razão é o 11. Então ele pode vir, é vendedor ainda, pelo micro. Ele pode vir no gatilho que startou a baixa e no topo, ele ainda é vendedor. Precisamos de continuidade nessa venda. Por quê? Porque pode ser a retração do 15. Do 10, ah lá, o 10 minutos já fez a falha. Precisamos de confirmação. Ó, falha é uma coisa, confirmação da falha é outra. Aí você Fred, pode entrar. Oi? Fred, bom dia. Já Bom os dia. 5 minutos não confirmou ali, cara? Cara, não tá nem olhando por 5 minutos. É, sim e não. Por quê? O 3 já é o início da falha, mas está em cima da fibo, de baixo. Então ele não rompeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só pelo 5, gente. Ele não rompeu a barreira, ó. Vamos lá. O 5 ele rompe e confirma, mesmo vermelho, que rompeu a fibo, certo? Só que essa fibra aqui, nós temos uma outra atrás ainda. Uma outra atrás. Aí foi falha. O problema é que os 60 minutos que está em cima disso aqui, entendeu? Mas assim, a gente precisa de outros times. Ó, no caso, esse 4 aqui, para mim que ele rompeu. Agora eu preciso do 5 confirmar. Você consegue, tá entendendo o que eu tô falando? Porque aqui, só pela última fibo, o 2 e o 3 confirmou a falha. Confirmou a falha, o rompimento, perdão. Ele rompeu e confirmou. Agora, o 4 devolveu, dando sequência em cima do gatilho. Porque se ele fecha positivo, era diferente, você está entendendo? Ele fechou e confirmando com negativo. Isso não é legal. Não é, eu não gosto. Eu gosto quando ele confirma com positivo. Agora, o 10 minutos, ele já fez o contrário. Vamos lá. Aí é cada um falando uma coisa, contando uma história, né? O 10 minutos rompeu e eu preciso de confirmação. Ele não confirmou. Ele não confirmou, ele fez a falha. Aí preciso de confirmação. Pelo 1 minuto, gente, entenda. Pelo minuto eu já estou vendido. Pelo 3 minutos, ele confirmou essa falha. Confirmou essa falha. Se eu vendi, ó,
Se eu vendi pelo 11, 12 e o 14, ó, 12, 13 e o 14 confirmou, a minha venda, qual que é o alvo? O alvo é sempre o fundo da Fibo, ó, 30 pontos. Compensa? Não, eu prefiro levar o stop. 60 pontos. 60, 70 pontos. Então, iria segurar. Isso aqui é só um pullback, porque houve um rompimento. Não houve um rompimento? Rompeu, confirmou, pullback. Testou quem aqui? Vamos pelo 1 minuto aqui, gente. Deixa eu botar grande aqui para vocês entenderem. Isso aqui é igual a todos os times, hein? Ele rompeu, então tem pullback. Ele testou quem? A fibra que startou a baixa. Ele vai e ganha o gatilho e já testa o fundo. O 21 já está indo a favor do 5 minutos. A favor do 10. A falha do 10 está mais bonita que do 5, tá, gente? E agora, retração do 15, porque é o que fechou. E temos 9 minutos ainda para o 30 fechar. Então, por enquanto, pelo rompimento, isso aqui é para o back para subir, pelo rompimento. Claro que não rompeu a última FIBO, mas os 60, exatamente, os 60 tem que romper para a gente falar aqui, né? Beleza, 1 minuto aí tá dando venda, o 3 minutos confirmou essa venda. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, Essa venda aí é aquela venda de ganhos rápidos. baixa, sim, baixa, não rompeu? Agora, para quem está vendido, se eu tô com stop aqui, eu já não fico com stop mais, eu tô aqui, nessa razão aqui, ó. A razão desta baixa é o 18. Não pode ganhar o 18, o topo do 18, ok? Já não estou mais para perder, eu posso sair no 0 a 0. Beleza, continuidade. Então, esta venda não pode ganhar o topo do 6. E é por isso que a gente fala, a galera que vende, vou dar o nosso top aqui, gente. A galera que vende, é claro que você tem que olhar os macros, tá, gente? Alvo no fundo do 21 de 15 minutos, que é a razão da alta. Ó, se você vende, você já faz aqui um ponto de quantos pontos? Tum, aqui, ó. Cento e poucos pontos. Aí você vai e protege com, sei lá, 100 pontos, 180 pontos. Aí ele volta, te tira e ele dá continuidade. Por quê? Eu tenho que colocar no 0 a 0, gente. Se tirar no 0 a 0 é gain. Agora, qual que é o meu alvo? É o 50% dessa pernada total. Ó, você mete a fibra aqui, ó. O fundo do 21, que é o que é a razão da alta. Ele tem que parar aqui, fazer a falha e dar continuidade. Bora lá. Então você faz parcial nesse fundo ou sai total. Alvo é alvo. Vamos ver se ele vai lá. Por quê? Que ele faz? Vamos ver se ele vai fazer isso aí, gente. Estou no 0 a 0. Ele, ele rompeu, certo? Rompimento, tem pullback. Ele vem testar quem? A razão que startou abaixo. O gatilho que startou a baixa. É porque tá ficando muita linha, né, gente? Perdão. Eu esqueci de colocar aqui o. Deixa eu tirar. Não, vocês não vão entender. Clédio, Hã? 10 minutos aí, agora que a gente, se puder pausar aí, agora que a gente Pausei. vai fazer a análise de realmente se ele vai dar continuidade na baixa ou não. Que aí esse candle de 5 minutos aí, se ele fechar negativo, você só vai esperar uma falha simples para você fazer a venda. Se ele fechar positivo, aí você teve que esperar uma falha confirmada, que é o 10 minutos rompido e os 5 minutos confirmando lá com 4 candle, que é um desenho, que é o desenho do script print que os caras postam lá no grupo do Marconi, que eu já postei aqui no Telegram. Aí depois eu vou postar de novo, Sim. aí o pessoal lá que vai entender o que eu tô falando.
O 10 Sim, minutos tá rompendo, mas não confirmou. Aqui ele vai confirmar com ou 5 minutos, fechando negativo, aí vai esperar só uma falha simples, aí no minuto. Se ele fechar positivo, vai ter que esperar uma falha confirmada para poder vender, certo? exato. Agora, Aí posto o print lá no grupo do Telegram e o pessoal dá uma olhada lá. sim. Aqui, ó. Alguém recorda aí eu dizendo, falando sobre um minuto? Ele faz o rebaixamento, ele se torna mais forte, não pode devolver. Não devolveu, deu continuidade. Beleza, pullback. Ele aqui mostrou um pouquinho, mas esse aqui é pullback, gente. Da mesma forma que o 18 e o 19 ele levou, o 20 tem que devolver. Do mesmo jeito que o 14 tinha que ter devolvido o 12 para dar continuidade na alta. O 20 devolve, dá continuidade. Aí vem aqui, ó, minha explicação. Fraco. Deixou um gatilho, o 26 não elevou. É um movimento fraco. Ele pode continuar, o 27 subir, fazer elevação, ganhar. Pode. Só que aqui ele já mostrou fraqueza. Prestem atenção nisso. Em todos os times. Tá ok? Não esqueçam. Bora lá. Ele pode mostrar a fraqueza, mas pode dar continuidade. Só que se eu estou vendido, aqui a compra já mostrou fraqueza. Entendeu? Bora lá. Provavelmente para vir pagar o fundo da razão. Aqui é o alvo que vai ter que prestar muita atenção. Se ele rompe, aqui ó, gente, ó, deu continuidade no minuto, ó, já posso jogar o meu stop gain para aqui, ó, porque ele não pode perder o fundo, o topo da razão. A razão agora é o 25. Ele não pode perder esse topo. Se ele perder esse topo aqui, ele vai querer voltar para testar de novo o fundo do 20, que ó, nós estamos agora nós estamos nessa FIBO aqui, né? Então precisamos de quê? De continuidade. Continuidade. É isso que eu falo, gente, precisamos de continuidade. Olha aí, ó. O 28, se ele for rompido, ele vira a razão. Só que ele já está querendo dar o alvo aqui, ó. Ele pode vir dar o alvo e fazer a falha, ó. Não rompeu, mas o 30 rebaixou o 29. Mas ele não rompeu a A FIBO de falha, alta. a Oi? falha simples que eu falei, fechou o 10 lá, o 5 fechou negativo. Sim, sim, ele deu continuidade. Isso lá, falha simples. Olha lá, ó. Fechou um doji, só que rompendo. Agora vamos esperar o próximo, porque sempre fecha um doji, gente, é uma indecisão. É uma indecisão. Então, é um alerta, só que ele fechou abaixo. É para dar continuidade. Vamos ver se ele vai fazer. Ó, deixou positivo, já não gostei. Possibilidade, ele não pode ganhar o gatilho, não pode ganhar o 29, senão ele vai querer pagar o topo do 29. Bora lá. Ganhou o 29, vai pagar o topo. Não pode ganhar razão. Quem que é forte aqui? É o último rompimento. Quem que é o último rompimento? É o 27. Então, ele não pode ganhar nem o topo do 29, nem o topo do 25. Ó, ele vai querer, ó, pagou o topo do 29. Precisamos de quê? Rebaixamento, porrada para baixo, para dar ó, o 30, o 15 minutos fechou. Pausa. 15 minutos fechou. O 30 fechou positivo, né? Dentro, ó, vamos lá. Estamos na fibra de baixa, dentro do gatilho. Esse vendedor aqui, ele conseguiu, não conseguiu, não. Vamos deixar o 30 aqui grande, gente, para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Houve um rompimento aqui, mas toda vez que acontece isso, vocês ligam o alerta. Ó,
O 11 é o gatilho, o 12 tentou ir, já mostrou a fraqueza. Por quê? Não fez rebaixamento. O 13 não rompeu o gatilho. O 14 foi lá embaixo e voltou. Então, temos uma fibra de alta. O 13, o 15, você olha assim, pô, o 15 conseguiu. Rompeu 11, 12, 13, rompeu um. Ele conseguiu. Falei assim, não. Ele não conseguiu, porque ele tem uma fibra de alta aqui ó, dentro. Ele tem que conseguir romper essa fibra. Tanto é que o 15, o 16 tentou subir, o 17 tentou cair, o 18 deixou um positivo, 19, aí o gap rompe. Ele tá vindo pagar quem? O topo. Pagou, beleza. Já deu alvo. Precisamos de que? Rompimentos. Não rompeu. Agora o 15 ou 30 minutos, como ele deixou positivo, claro, já deu alvo. Já deu alvo. Só que preste atenção numa coisa. Este 11 aqui, que ficou naquela briga toda, ele não conseguiu romper, fazer continuidade no fibra de baixa. Ele está ainda dentro dessa fibra de alta, que ele rompeu, mas devolveu. Então, possivelmente, ele pode querer vir para esse topo aqui, ó, tá? Então, mesmo a gente vendo alguma falhinha, tô vendido, mas ainda não vejo venda, não. Então, vamos lá, gente. Então, a gente, é a mesma coisa, sempre. Bora lá. Espero que qualquer coisa vê novamente lá na gravação. Dúvidas, estamos aí para aprender. Bora lá. Micro, precisamos de elevação aqui para falar assim, é para voltar para compra. Ah, tá. Eu ia falar com você. Nós temos os 50%, estamos dentro da razão da alta, tá? Porque não esqueça que nós temos rompimento. Agora, um gatilho no 15 minutos. Então ele tem FIBO. Então ele pode testar os 50% e voltar a cair. Ó, mas não estão fazendo a falha de baixa ainda. Não falhou a baixa. Preste atenção. Não rompeu o 29, não rompeu o 25. Testou o fundo do 28. Eita, não, o comprador também tá na briga aí. Ó, 3 minutos. Opa, pause. Pause. O que o 3 minutos fez? Estamos com 17 pessoas, hein? Pelo amor de Deus. Principalmente os mais novos aí. Vai perguntando, gente. O 3 minutos fez? Elevou, certo? Elevou 11. Ah, tá. A galera falou que os faladores aí saíram, né? Elevou 11. Então, não pode devolver. O comprador mostrou força. Precisamos de devolução. Ele tem que cair. Falta 1 minuto para fechar a briga. Tá vendo? Tentou cair, subiu, tentou cair. Tá na briga. É um ponto crucial. Ó, tá elevando. Pronto. Já estou. Já estou fora da venda. Eu não vou deixar devolver, entendeu? Ele pode cair? Pode. Porque está dentro da razão aqui ainda, ó. Porque não se esqueçam que o último rompimento foi vendedor. É claro que o comprador agora acabou de levar. Mas estamos compradores por causa de quê? Desse rompimento de 15 minutos. Estamos dentro da razão da alta. Claro que isso aqui pode ser um pullback para testar o 15 minutos e voltar a cair. Só que como eu vou perder um troco aí, eu prefiro sair. Ó, precisamos de quê? De devolução aqui no gatilho. Ó. Não devolveu. Testou, subiu. Aí, ó. Tá dando compra. Beleza. Precisamos de rompimento no 50% de 15 minutos. Elevação. Beleza. Agora, nos 5 minutos, tem que ganhar gatilho. Eu vendi uma retração, gente.
Venda de retração. A nossa força está na compra. O comprador tem rompimentos até no 15 minutos. O 30 não rompeu. Mas agora o 60 voltou com força para fazer esse rompimento. Se ele falha, o 60, aí é diferente. Aí é diferente. Precisamos de rompimento a favor dos outros. O 3 minutos não ganhou o gatilho, que startou a baixa. Já está voltando com a porradaria. Olha lá, o 15 minutos ficou dentro da razão. Não ganhou. Faltam 4 minutos pro. O 15 fechou agora, fazendo falha, tá, gente? Porque no caso, o comprador tinha interrompido o topo do 2. Então, ele fez a falha. Olha aqui, ó. Olha que maneiro, gente, ó. É o que eu falei, poderia cair novamente, só que eu não ia deixar devolver. Ó, olha como é que ele falhou em cima. Vamos lá, dá pausa, dê pausa, 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 pausa. Pum. O que que é isso aqui? O 42 é uma fibo, certo? O 43 é uma fibo, perdão. É uma fibo. O 43 ele tinha que fazer o quê? Elevação. Já é o quê isso aí? Uma fraqueza. Aí o 44 me deixa um negativo, dando uma falha, certo? Deixou indeciso. Abaixo da onde, gente? Do topo dos 60 minutos. Ele tá querendo mostrar o quê? Uma falha, né? Então ele vai, paga. Já que ele falhou, ele paga quem? O fundo da Fibo, 42. Ele falhou, ele deu o alvo, deixou um gatilhozinho. Aonde que ele tá aqui, gente, ó? O 11, que startou a alta. O 3 minutos. Falta 1 minuto. Esse 16, ele tem que romper para dar continuidade na venda. Por enquanto, é briga. O de 60 minutos, faltam 12. Não é porque aconteceu essa falha no 15, é que fala, agora é venda. Não, calma. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui precisamos de rompimentos, continuidade para o vendedor. Precisamos de continuidade, rompimentos nesse gatilho, aí vai dar continuidade. Os 5 minutos faltam 2. Quem vai fechar primeiro é o 3. Vamos ver. Tem que romper. Não rompeu. Ficou no arame. Vamos lá, vamos para 1 minuto. Ó, deixou um negativo. Ele tem que. Ai, já tá querendo devolver. Ele não pode devolver o topo do 48. Ele tem que dar continuidade. Já fechou. Já está mostrando falha. Ó, 10 minutos, falta 40 segundos. O 10 minutos tinha que romper o fundo 2. Não está indo, não. Quem vai ser o próximo? O 3 minutos. O 17 tem que elevar. Tem que fechar positivo para tentar trazer para o fundo 15 e romper ele. O 60 tem que romper. Se o 60 falhar, pronto, ele vai trazer para o fundo. Ele tem que romper. Ele tem 9 minutos para trabalhar para. Ó, o 17 deixou positivo. O vendedor aqui tem que rebaixar abaixo, conseguir ganhar o fundo do 17, que é uma fibra de alta. Se ele faz o 18 elevação em cima do 17, já mostra força. Ó, 1 minuto já está fazendo isso, gente. Ó, 1 minuto está fazendo isso. Ó. Precisamos de elevações. Elevações. Isso tudo a favor do 60, hein? Por 60 minutos conseguir romper. Aí que entra a paciência, né? Porque
Se você entra comprado no início lá do dia, sabendo que é alta, tá? Você tem que segurar pro back, para quem tá comprado. Para quem não fez nada, igual eu que eu peguei a vendinha, tô aguardando ainda. Sou mais comprador do que vendedor, mas principalmente com o rompimento do 60. Se o 60 faz um rompimento, ele pode simplesmente testar o rompimento e subir ou fazer o teste novamente igual aos outros. É onde fica a lateral, mas o problema é saber o porquê da lateralidade e para qual direção o possível, né, a porcentagem maior desse rompimento. Ó, o 3 minutos elevou. Vamos lá, gente. Tem que ganhar o gatilho agora. Não pode devolver o 17. O 17. Aqui eu tô mais pro rompimento do 60. Então, ó, devolveu. Mas tem que aguardar o micro. Devolveu. Vamos lá, vamos lá. Fechamento com 2 minutos do 60. Ó, devolveu o gatilho, só que o 60 é forte, né? Então, olha aí, ó. Não é para sair da compra quem está comprado. Deu alvo, temos que ter rompimentos. Olha aqui, gente, olha. Que top a razão da alta. Aqui houve uma elevação, certo? Então, o 50 é a razão. Tem que ganhar o 50. Oh, peraí, tá com a linha errada aqui, vê? Ah lá. Olha aí que top, ó. Ganhou? O 56, 57 rebaixou para mostrar força? Não rebaixou. Olha lá, pera, pausa, 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 pausa. Pum. 60 minutos fez uma falha. Só que temos que esperar o, o micro falar. O micro. Porque ele pode dar continuidade. Porque o 10 minutos ganhou o gatilho, ele pode pagar o topo e fazer a falha, hein? Porque no 3 minutos, no 30 minutos, ele não fez elevação. No caso 30 para mostrar força, o 2 tinha que fechar acima do 1. Aquela famosa onda. Rompe, volta para testar, rompe, volta para testar. Aqui ele não fez a onda, mas estamos no 30. Vamos ver o que o 30, que o 60 vai fazer. Agora eu vou colocar no 120 aqui, ó, só para vocês enxergarem. O 60 não fez, mas o 120 não fechou, tá na continuidade. Qual que é o alvo do 120? É o topo. Vou lá colocar a linha lá. Então, o 60 falha, mas para provavelmente mais para frente trazer em retração. Ó, o minuto elevou. Agora vamos precisar dos 3 minutos desta mesma elevação. Opa, deixa eu voltar para 60. Então, não é porque a gente viu uma falha que a gente tem que sair da compra. A gente tem que esperar o micro falhar. Olha, o micro deu falha de alguma coisa? Não, só deu continuidade. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha lá no 60, no 120, será? Rompeu tudo, gente. Rompeu tudo no micro. Mais uns 10 minutinhos pra gente parar, que vai ficar muito grande esse vídeo. Aí na hora que eu parar aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pra vocês ficarem mais à vontade. Que tem gente gravando, não gosta de fazer pergunta, não. Ó, vamos lá. Elevou, certo? Ó, vou abrir o micro todo aqui, ó. Elevou, confirmou com negativo. Precisamos de um positivo. Ó, não, deixou um doji, não pode dar continuidade. Se der, é pro back. Cadê o minuto? Ó, ó, olha aí, gente. Não tem que levar, ó, elevou dando continuidade. Calma. Não pode romper o fundo. Se romper o fundo, aí não, aí vai levar mais embaixo. Vendedor dando porrada, mas por quê?
A favor, ele quer trazer por causa do rompimento do 60. Ó, pela falha do 60. Ó, não rompeu. Ah, tá. Rompeu a razão, né? Rompeu a razão. A razão dessa altinha aqui, desse rompimento, é o fundo do 64. Rompeu. Fiquem espertos, porque assim, houve o alvo para o vendedor, quer dizer, para o comprador, não pode ganhar os 650. Que aí, senão, ele vai fazer uma retração fortíssima. Fortíssima. Não temos elevação nos 5 minutos. Só o micro que elevou, hein? Ah, não, 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 temos sim. Agora precisamos de elevação no 10. Temos elevação. Se tem elevação, qual que é o melhor ponto do teste aí? A razão. A razão é o fundo do 3. A razão é o fundo do 3. Acabou de testar. Precisamos de falha aqui nessa venda. A compra tem que entrar agora. Ó, se der continuidade, opa, 10 minutos. Cara, tem que romper essa fibra aqui. Rompeu. Não rompeu a maior, mas rompeu pelo menos o 5. Para compra, precisamos entrar a compra agora aí, ó. E precisamos de quê? Rompimentos. Aqui quem está tentando fazer? Trazer o 60 para dentro do 6. Se der continuidade, ó, não pode ganhar o 650. Ó, já ganhou a FIBO. Gatilho. Tá, o vendedor tá querendo vir a favor da falha. Pronto. Se ele rebaixar o 70 aqui, já era. Não pode rebaixar. Tá na briga ainda. Tem que ganhar o topo do 72. Olha aí que top, ó. Ei, vai estopar os vendedores. Já estopou. Agora, alvo 950, gente. Rompeu 3? Deixa eu ver. Rompeu. Ah, garoto, agora vai. Bora lá, tem que fechar em cima para dar continuidade. Os 5 minutos rompeu também. Olha, gente, funciona ou não funciona a razão, gente? Ele veio no melhor ponto da compra. Vamos lá. Houve um novo rompimento, nova elevação. Não pode devolver. Tem que dar continuidade. O micro já deu uma devolvida aqui, então possivelmente ou vai embora direto ou vem testar o gatilho, o 74. Ó, 15 minutos elevou. O 3 minutos acabou de fechar, deixando um gatilho. Tem que elevar. Elevar, elevar. Para não ficar muito cansativo, gente. Tá ficando. Vamos acelerar isso aqui só para ver se vai dar o alvo. Ou a falha. E vamos parar. Por hoje tá bom. Hum, 5 minutos, falta 3. Tá, 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 tá. Não elevou aqui, ó. Podia ter levado, hein? Aqui, ó. Aí tem um alvo lá em cima ainda. Ficou abaixo do gatilho. Tá vendo que vai brigando, brigando, brigando. É um ponto de vendedor, né? Isso é um ponto vendedor, só que já começa a entrar a venda, venda antes de dar o alvo. Ó, mas o comprador tá aí ainda, ó.
Enquanto não der o alvo, meu filho. Ó, tá entrando a venda. Mas tá em cima ainda. Tá em cima, tá em cima. Olha lá, meu filho, vai dar o alvo. É. Bora, meu filho. Olha só, rapaz. Já deu o alvo praticamente, né? Eu, eu sempre coloco uns 50 pontos antes. Não faço isso, não. Ó, rebaixou. Rebaixou. Vai lá em cima, meu filho. Vai lá dar o alvo. Aí, garoto. Agora é o rompimento ou falha. Vai aqui, ó. Aqui no 60 já tem um gatilho. Também quase que deu. É muito top, gente. Mas é isso aí. Alguém com alguma pergunta, alguma dúvida? Pô, cara, essa compra aí lá pelo minuto, dava para fazer na falha da impulsão do 5 ali, né? Aqui, ó. Qual Essa última compra aí. a última compra foi. Não, foi lá embaixo, foi mais embaixo. Não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir no minuto aqui que você está falando. Ah, esse teste aqui ou no 94? Foi no. Agora sim. Peraí, que agora eu me perdi. Com um minuto. Não, eu acho que era por aqui, ó. Pack do 5 lá. Aí teria que estar vendo as outras telas para estar. Tá, tá. 5 minutos. Esse candle aqui, ó. Esse candle. Esse pullback aí. Ok. O do rompimento, desse rompimento do 15 aqui. Não Então, mas a foi? falha, a falha, a falha é dessa impulsão aqui, ó, do 5 do negativo aqui, ó. Então, cara, o Aqui, problema todo é ó. que ele não elevou, né, cara? Não, não, olhando num Ah, no um minuto, minuto, no 1 minuto. Peraí que eu vejo agora. olhando da compra, Peraí, peraí, peraí. certo? Através desse candle aqui, ó, que ele rompeu, que o 15 rompeu, certo? Aí o 16 é o pullback dele, certo? Sim, é. Aí quando o 16 fechou, aí o 1 minuto ele fez uma retração dele e falhou a impulsão no 1 minuto lá. Aí tem que olhar lá qual Vou que ver seria os aqui. candles. Aí, Aí na como é topo histórico, né? A gente não sabe qual onde vai parar, mas aí, ó, totalmente foi top, né, gente? Topzera. Deixa eu ver aqui. Acho que a linha é essa aqui, ó. Deixa eu tirar a linha fúcsia. 60 minutos ficou lindo, gente. Pelo amor de Deus, essa falha aqui de 60. Tá, 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 tá. Deixa eu ver aqui, tirar aqui. Aqui, ó. Deixa eu tirar essa daqui. Isso. Então, essa aqui do 14 é aqui, ó. é onde tá a linha aí, ó. Isso aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa falha aqui, ó. E- Isso, exatamente. Uhum. Que aí ele impulsionou com esse candle que eu marquei aí, falhou com o segundo. Aí, falhou com o celular. Ele impulsionou, aí falhou com esse. Aí a hora que o verde ele desce e começa a voltar e bate compra. Exato. Porque aqui é o que eu tô sempre falando com vocês. Ele já demonstrou uma fraqueza. O 73 não fez rebaixamento. O 74 deixou um positivo para pagar quem, gente? O topo. O topo. Aí precisamos de quê? De rompimentos. Aí é Mas aí paciência, paciência, aí esperar sem. não precisava nem esperar o 74 fechar. A hora que ele testou Não. para baixo, voltou para dentro da linha aí já dava para bater. É porque justamente pelo já o rompimento, a gente já tem uma direção aqui, ó, do 15 ter elevado o 14. Então nós Isso, temos uma direção, então, isso. então ficou Por isso que eu tô falando, perfeito. não Ficou precisava perfeito. esperar fechar. Eu E já vi, aqui no micro, eu vejo o Ariel batendo dessa forma aí. ah, sim, sim, sim.
Mas esse lance desse detalhezinho, gente, da falha, da fraqueza, fraqueza, a gente já no macro, igual aqui os 5 minutos, já mostrando um rompimento, uma elevação em cima de uma fibra, e você vê uma fraqueza no micro, já pode bater no 74. Mas quem não tem coragem de bater no 74, espera o 75, espera fechar o 74. Olha lá o que o 74 fez, ganhou o gatilho que startou a baixa. Meu amigo, compra, compra. Aí você faz a parcial no topo, olha lá, 100 pontos. Né? Você tá com medo, cara, mas não tem medo. Tá tudo escrito aqui que ia subir, né? Mas não é porque o 60 minutos fez uma falhinha ali que você vai sair. O micro vai falar para você. Então, se você tira 100 pontos aqui, você joga o seu contratinho para baixo, ou quem entra com 10 sai com 5, ou quem entra com 50 sai com 25. Não importa. Quem entra com 2 sai com um. Olha aí, vê se fez alguma falha de alta, de baixa aqui, ó, de alta. Nada, só tá dando alta, ó, só alta, 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 ó. Só sai se falhar. Só sai se falhar. Rompeu tudo. Topo histórico. Ah, não tem o que fazer, eu tenho que esperar uma falha para eu sair. Eu não tenho mais nada, né? É só se você botar a projeção, né? A projeção é top. No 1 minuto aqui, ó, se olhar pelo 1 minuto, ele não quebrou a estrutura aqui, ó. Tem que quebrar aqui, aí voltar. Quebrar. Tem que quebrar. Aqui, ó. Quem ganhou esse gatilho aqui? Onde veio testar? Acabou. E aí você vai olhando, ó, elevações, né? A última fibra aqui, ó, elevou. Voltou para testar. Quem que foi a última elevação? Aqui. Olha lá. Não, perdão, perdão. Aqui. Elevou aqui, aí elevou, elevou, elevou. Agora precisamos de nova elevação. Houve. Rebaixamento. Então você tem que olhar ó, a elevação e rebaixamento. Ó, já rebaixou aqui, ó. De novo. Ah, já tá entrando venda, hein? Rebaixou de novo. Qual o próximo? Tá rebaixando. Tá vendo? Aí já tava fora já. Já tá rebaixando demais. Apesar que é um rebaixamento normal, né? Por enquanto, né? Olha lá, o 15 minutos. O 30. Primeiro 15 minutos negativo do topo. Não pode continuar rompendo, senão realmente tem que sair fora. A última alta boa é essa daqui. Se ganha ela, pronto. No micro, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, beleza. Não ganhou. A última fibra, você tem que tem sempre olhando a última fibra, gente. Última fibra de 5 minutos. Qual é a razão? Aqui tá mais limpo, ó. Qual é a razão? É o. Não ganhou, não perdeu a razão, hein? Ó. Veio testar o gatilho, o último gatilho, e tá vindo compra. O que que nós precisamos? Elevação aqui no 32. Deu alvo, elevou, continua, gente, ó. Aqui não ganhou no 3 minutos. Falhou abaixo do 10, dá uma continuidade. Exato. O 10 minutos já não rebaixou lá. Mostrou fraqueza, né? Mas é alvo, né? É alvo. Tem que romper. Ó, a briga, ó, o vendedor. Ó, o vendedor. Querendo fazer fundo topo duplo. Tem que romper. Ó. Aí vai ficando mais forte ainda, né, cara? Tem que romper, tem que elevação, tem que ter elevação. Senão aí vai trazer mais embaixo. Já deve ser algum ponto de retração, 50%, 100% da retração, 150% da retração, sei lá. Da projeção. Projeção. Ah, já mostrou uma fraquezinha. Porque o 37 não rebaixou o 36. Ficou acima do gatilho, ó, acima do gatilho. Quem tá comprado não tem que sair ainda.
fica tranquilo. Se rompe o fundo do 34, pronto. Aí, meu amigo. Até o próprio topo, né, rapaz? Que ele já veio aqui 2 vezes. Já o vendedor tá. Agora eu tô curioso pra saber, né? Olha, ganhou o gatilho, agora tem que ganhar o fundo. Agora, se o comprador ganha o gatilho de novo, aí já. Tá Olha lá, vendo? olha a porrada. A porrada. Aí é bom demais. Você tá comprado e só vendo, olhando isso, né? A venda aí só se rompeu o 34, tá? 33, Só se 34. romper. Só se romper. Aí, ó, porrada. Estopou. Estopou o comprador, o vendedor. Pelo menos alguns, né? Os big play estão lá, né? Olha lá, fez elevação novamente. Quebrou o gatilhozinho micro, querendo dar continuidade. É isso aí. Gente, vou interromper a gravação. Valeu, obrigado. Bora lá.